Hoje são 23 de agosto de 2025 e o projeto Resistência Artística, aqui na sua oitava exposição, a Lux, Luzes da Memória, está trazendo um bate-papo com as artistas Mariana Portugal e Nubia Gremion, participantes conosco do trabalho dessa exposição. E o projeto Resistência Artística ele é uma realização da WM Recursos, com apoio do Instituto Energisa, da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e União Mundial, com patrocínio do Grupo Energisa, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E agora eu vou deixar a palavra com Mariana e com Núbia, que vão aí falar mais um pouquinho do trabalho delas e tirar algumas dúvidas que vocês tenham acerca da exposição que elas vêm fazer. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Você aqui com a gente hoje. A gente vai fazer um bate-papo hoje com as duas artistas, Mariana Portugal e a Nubia Gremion. A Mariana vai falar aqui no local onde está exposta a instalação dela. A Nubia vai falar um pouco onde está exposta a instalação e o poema dela. E depois a gente vai subir para um bate-papo lá em cima no teatro. Espero que todos possam estar com a gente ao longo de todo o roteiro. Tá? E lá em cima a gente faz um pouco mais de formalidade. Agora eu deixo a palavra direto para a Núbia, para a Mariana. Não, daqui a pouquinho. Daqui a pouco, peraí. E você me fala como quiser que eu solte. Tá, perfeito. Boa noite, gente, para todo mundo. Então, eu trouxe alguns materiais aqui para dar uma introdução, mais ou menos, do que se conecta também com essa obra e do que eu já fiz, que são muitos experimentos também, né, que foram acontecendo na minha vida. E um deles é esse vídeo que eu fiz, que eu experimentei um pouco do audiovisual também, durante a faculdade de arquitetura. E ele trata sobre a essência, né, a nossa essência. E aí ele se conecta também um pouco com esse trabalho. Pode botar, por favor. Aí aqui eu trouxe algumas fotos, né, de algumas vivências que eu já fiz em Niterói também, porque depois de concluir a faculdade, eu fiquei um tempo em um projeto de ecovila e lá eu trabalhava com bioarquitetura e também com alguns processos artísticos, né, porque tudo está interligado. E essa foi uma das atividades que eu propus em um dos encontros que teve, que era justamente fazer um caderno de insights, né? Que era um caderno para a gente escrever tudo que está internamente na gente, que a gente queira, né, diluir. E aí trabalhava também a criatividade, né, com as mãos, essa conexão, né, com o todo. E sempre tinha diversas coisas acontecendo nessa vivência, então a gente sempre acendia um fogo, tinha alimentação natural, né, era bem interessante. E aí aqui é o caderninho de todo mundo concluído. E o interessante também é que nessa proposta do eu ao outro, né, que foi essa primeira atividade, a gente trocava os cadernos no final um com os outros e eles não sabiam, né, os participantes. Então foi bem interessante também ver assim a reação, né, de todo mundo. Nossa, eu criei um caderno para mim, mas agora eu vou ter que trocar. Enfim, foi bem interessante ver algumas pessoas meio, não, é meu, não quero dar. E outros assim que adoraram a ideia também. Então eram experiências muito, muito interessantes, né, conectadas com a permacultura, com a bioconstrução, que é as áreas, né, que eu gosto de trabalhar dentro disso tudo também. Então, a gente tinha muitas atividades com as crianças também, trazer a agrofloresta, né, trazer assim, outros tipos de visão, né, de mundo que possa ser possível. E aqui elas na trilhas, né, a gente fazia também brincadeiras com elas. Pode passar. O grupo todo reunido também, né, então a gente sempre registrava tudo, que era bem importante.
Aqui também eram outras atividades que eu fazia, porque a sede ela estava em processo de construção também. Então a gente trabalhava muito com mosaico, fazia, né, piso diversos, fazia justamente os trabalhos de bioarquitetura, né, com barro. Então a gente preparava a massa, né, tudo bem natural. E, enfim, botava a mão na massa e botava aí na parede. Eram bastantes encontros, né, que a gente fazia. Pode passar. E essa é a parte também da agrofloresta que a gente trabalhava com os grupos. Então, tinha muito plantio lá também, né, das pessoas entenderem até mesmo em uma grande escala, né, ou micro, de fazer a sua própria hortinha dentro de casa, no apartamento, pode ser com ervas, né, isso já é uma conexão que a gente tem com as plantas, com o planeta, né, traz um bem-estar. Aqui sou eu dando um buquê de punks para minha amiga, que a gente tinha acabado de colher. Tinha atividades com yoga também, que movimentava todo o corpo e a mente. E ali naquela foto eu também achei interessante botar, porque foi a primeira colheita de banana que eu fiz, então foi uma realização bem interessante para mim também. E é isso, gente, né? A conexão do coletivo, que era muito abordado, né, lá também, essa união que a gente precisa ter, e a conexão com a terra. Então, esse foi um pouquinho do meu processo aí, antes dessa obra aqui também. É isso. Aqui nessa salinha, e se sentasse, que a gente vai fazer uma experiência de meditação, bem rapidinha. Boa tarde. Por favor, sim. Eu quero um puff. Não, brincadeira, posso sentar no chão. Antes de eu falar um pouquinho sobre essa sala, sobre essa obra específica, né? Eu gostaria que a gente sentasse, fechasse os olhos, e aí eu vou guiar vocês com algumas palavrinhas só para a gente entrar num clima, para todo mundo se sentir à vontade para falar um pouco sobre tempo, sobre memória, tá bom? Vamos lá. Vamos começar fechando os olhos. Sintam o chão sob seus pés. O ar tocando a pele de vocês. Estamos juntos, mas cada um dentro do próprio tempo. O tempo que respira e inspira. Inspire profundamente. Solte o ar devagar, como quem deixa ir o que não precisa ficar. Mais uma vez, inspirem e soltem. Sintam o corpo repousar, como se cada parte encontrasse o seu lugar exato. Imaginem que o tempo é feito de luz e que cada inspiração acende um instante. Percebam o som à sua volta. Ele também é tempo. O corpo que respira é como uma arquitetura viva. Entre um piscar e outro, tudo muda. Entre um silêncio e outro, tudo acontece. Você está numa dobra do mundo. Aqui, o tempo se deita, a luz se curva. Os minutos não têm pressa de passar. Mesmo sem mover as mãos, tentem tocar o espaço ao redor de vocês. Cada objeto é um fuso horário. Cada sombra é uma memória. Você é matéria em movimento. E agora, nesse instante, também é pausa. Sinta os seus pés. Sinta o ar. Lentamente, quando vocês estiverem prontos, mexam as mãos e abram os olhos. É bem curtinho, mas é só para trazer a gente para uma pausa, porque o mundo vive trazendo a gente numa agitação muito grande, né? E a ideia dessa sala aqui era fazer com que quem estivesse aqui dentro se sentisse no direito de deixar que o tempo passasse, né? E a gente percebesse o que é importante para a gente.
Alguém chegou a ler o que a sala, o que a obra significa antes de entrar? Sim, não? Se não, é até melhor. O que vocês acham que representam esse monte de números assim na parede? Pode falar, não tem errado, não tem certo. Quem é o aspirante? Hã? Fusos horários. Fusos horários quaisquer? Por que tem tantos? Tem um aspirante artista aqui que já conversou com a gente. O que você acha que é? Assim, por que tem tantos fusos horários diferentes? Os principais? Alguém aqui tá num caminho certo. Alguém aqui sabe quantos fusos horários a gente tem no planeta Terra? 38. Isso aí, muito bem. E a gente está exatamente num ambiente que representa os 38 fusos. Então, não deixam de ser os principais, né? São eles todos. A gente tem o do Brasil, que eu não sei, assim, né? O do Brasil aqui, de onde a gente está, que está em algum ponto. Não sei se alguém já achou. Já li. Né? Alguém tem alguma relação com algum país, assim, do mundo? Conhece alguém que mora em algum lugar? Sabe mais ou menos quantas horas tem de diferença daqui para algum outro lugar? 4 para Portugal. 4 para Portugal. Então, onde está Portugal nessa história toda? Então, a gente está 18 e 1, né? 22 e 2. Que a gente tem às vezes varia um pouquinho os minutinhos, né? Então, mas a gente sempre pensa que fuso horário é assim, 1 hora adiante de um horário que a gente está. Mas, na verdade, tem horários que são 30 minutos em relação ao outro, 45 minutos em relação ao outro. Então, por isso que a gente tem 31 em alguns pontos, a gente tem 46 em outros pontos. O que varia são os 38 acordos, né, de tempo, que o tempo foi repartido pela humanidade para que a gente pudesse ter uma vida social, trabalhar, dormir, né? E não necessariamente nessa ordem, porque às vezes a hora que todo mundo teria que dormir, uns estão trabalhando, né? Então é um pouquinho diferente. E queria sentir de vocês o que essa sala representou, assim, o que vocês sentiram ao entrar aqui? Vou puxar cada um aí para falar, hein? Você, o que você achou? O que você sentiu quando você entrou aqui? Pode ser sono, pode ser pressa, pode ser desespero, pode ser não gostei, pode ser tudo isso. Eu acho que, tipo, tem muito horário e, tipo, dá uma sensação, tipo, de nervoso, porque tem muitas horas, assim, e aí você fica vendo a hora passando, acho que dá um desespero. Eu tenho um amigo que também falou a mesma coisa. Ele sentou e falou assim, cara, eu tô sentindo como se eu tô perdendo tempo, o tempo tá passando e eu tô aqui parado. Mas tem outras pessoas que vêm aqui e falam assim, nossa, dá vontade até de dormir. Né? E tem umas pessoas que vêm aqui para dormir. Né? Tem umas pessoas... E sobre, assim, essa exposição, Luzes da Memória, né? Ela fala sobre a relação da luz, da imagem, da memória, do tempo, né? E a gente também, tanto nessa sala aqui quanto na sala que a gente estava antes, a gente está com uma brincadeira do tempo, porque dizem que a gente não pode estar no mesmo lugar, em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Mas nesse momento todo mundo está aqui e na calçada. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem 2 telas ali, como se fossem janelas, que passam exatamente o que está aqui ali para a calçada. Então, nesse momento, vocês estão entre 38 fusos horários e em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, é uma forma da gente trazer a arte para brincar com essas questões, que teoricamente são questões que a gente tem muito fechadinhas, definidas, né? Mas o que é o tempo para cada um de nós? É bem diferente se a gente for perguntar, né? Alguém mais quer dizer o que essa sala trouxe, assim, de sensação? Ruim, bom? Mariana? A minha sensação é um pouco parecida com a dela, assim, dá um certo bolo, assim, na mente, né? Porque realmente são muitos horários e, ao mesmo tempo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo nesses horários, né? Muitas pessoas, dependendo, já estão dormindo, estão se alimentando, estão trabalhando, né? Então,
causa um pouco essa sensação de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Dá esse bug assim, mental. E é um bug mental feito com nada mais, nada menos do que luz, porque se a gente apaga a luz aqui, a gente não tem nada disso, né? Então, a matéria dessa sala, a proposta era ser alguma coisa imaterial, né? Como o tempo. Né? Alguém aí atrás está sentadinho, só observando? Quer falar alguma coisa? Acho que a estética dos números também dá um nervoso, porque isso é um relógio digital. Uhum. Sim, é muito bom. Então eu acho que isso também dá essa sensação de que tem que acordar, né? Tipo, essa coisa do tempo, né? Do tempo, assim, essa sensação opressora em relação ao tempo, né? Eu acho que a estética do relógio digital, não sei, pra quem... Hoje em dia é tudo celular, né? Mas pra quem é mais velho... Sim. Porque hoje em dia o nosso tempo também está aqui dentro, né? A gente não vive muito com os horários de um relógio que a gente tá em outro lugar que não com a gente. Então, isso também é uma reflexão do que o tempo realmente está trazendo, né? Essa obra daqui, ela na verdade nasceu de uma proposta, né? Me pediram para escrever um texto para explicar essa obra. E aí eu escrevi aquilo ali, e aí vamos transformar isso em outra obra. E aí foi a segunda obra aqui, né? Que é uma conexão dessa com essa. Ali é um texto, eu não me apresentei, né? Meu nome é Núbia, eu sou arquiteta por formação, artista, escritora, cronista, e aí como escritora eu tenho um pseudônimo que é Bia Mias, que na verdade é tirar o nu do Núbia e fico Bia, então é uma Núbia disfarçada, que eu digo que é a parte mais sagrada que eu tenho. E aquele texto, na verdade, é um texto que você pode construir conforme você se movimenta pela sala. Então, também é a questão de você passar, né? Vou contar agora, vamos passar para o lado de cá. Esse texto, ele começa, né, com estou entre e não existo onde persisto ser. Ele traz a complexidade da gente estar num lugar só hoje em dia, né, estar no presente, que é muito difícil, a gente está sempre, né, ligado aqui no celular com alguma coisa que está lá na frente ou pensando em alguma coisa que aconteceu, e o presente a gente meio que deixa de lado, né? Então, a ideia dessa obra, desse texto, né, é que a gente passe, e aí tem uma brincadeira que foi feita junto com a curadoria, né, da exposição, de brincar com as cores do que está escrito, com as cores dessas geometrias, né, que estão suspensas, que é essa suspensão como se fosse o tempo, que também é suspenso. Então, quando vocês passarem, vocês vão ver diferentes textos, né? A gente pode enquadrar um texto que vai ser só de vocês dentro de um quadrado desses, por exemplo, né? Aqui no vermelho a gente consegue ler o tic-tac, e a parte que está no azul ali vem vindo, bem-vindo, perfindo, ele meio que some. Então, é uma forma de quem está, né, como observando, como participando da exposição, criar a sua própria obra de arte. Tá? Então, é um convite a que vocês mesmos transformem o que está na parede num texto de vocês. E aí, eu separei, são dois textos de momentos muito diferentes. Esse aqui é Marcel Proust, que é bem antigo, se chama Em Busca do Tempo Perdido. Eu vou ler a primeira página do capítulo. Esse aqui, na verdade, são 8 livros da coleção. E aí, só para a gente ver a diferença de como que era a questão do tempo, né? Capítulo 1. Durante muito tempo, costumava deitar-me cedo. Às vezes, mal apagava a vela, meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar. Adormeço. E meia hora depois, despertava-me a ideia de que já era tempo de procurar dormir. Queria, durante o sono, não havia cessado de refletir sobre o que acabara de ler, mas essas reflexões tinham assumido uma feição um tanto particular. Parecia-me que eu era o assunto de que tratava o livro. Uma igreja, um quarteto, a rivalidade entre Francisco I e Carlos V. Essa crença sobrevivia alguns segundos ao despertar. Não chocava a minha razão, mas pairava-me como um véu sobre os olhos, impedindo-os de ver que a luz já não estava acesa. Depois, começava a parecer-me ininteligível como, após a metempsicose, os pensamentos ficando eu livre de adaptar-me ou não a eles. Em seguida, recuperava a vista, atônito de encontrar em derredor uma obscuridade suave e repousante para os olhos, mas talvez ainda mais para o espírito,
ao qual se apressava como algo sem causa, incompreensível, algo de verdadeiramente obscuro. Indagava comigo que horas seriam. Ouvia os silvos dos trens, que ora mais, ora menos afastado, e marcando as distâncias como o canto de um pássaro numa floresta, me descrevia a extensão do campo deserto, onde o viajante se apressa em direção à parada próxima. O caminho que ele segue lhe vai ficar gravado na lembrança e com a excitação produzida pelos lugares novos, os atos inabituais, pela recente conversa e as despedidas trocadas à luz de lâmpada estranha, que ainda o acompanham no silêncio da noite e pela doçura próxima do regresso. Apoiava brandamente minhas faces contra as belas faces do travesseiro, que, cheias e frescas, são tal como as faces de nossa infância. Riscava um fósforo para olhar o relógio. Em breve seria meia-noite. É esse o instante em que o enfermo, obrigado a partir e que teve de pousar num hotel desconhecido, desperto por uma crise, alegra-se ao perceber debaixo da porta uma raia de luz. Que ventura! Já é dia. É um vocabulário mais diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir, mas fala sobre essa questão de como se tinha tempo para... o tempo passava de tal forma que você, antes de dormir, você nem se lembrava que você ia dormir. Então, você poderia pegar um livro e ler e você se esqueceu que dormiu. E depois você se acordava e lembrava que tinha que dormir. E para você perceber as horas, você tinha que ter uma vela para poder olhar em algum lugar. Hoje a gente tem a luz nos bolsos, né? As horas, como nessa sala, elas são luzes, né? Então, antigamente, para a gente entender as horas, ou a gente se marcava pelo passar do tempo do dia, né? E aqui ele fala, já é dia porque a luz está raiando por debaixo da porta, ou a gente tinha que usar aparatos como velas, coisas assim, para a gente poder enxergar o tempo, né? E a gente percebia o passar do tempo de uma forma muito diferente da de hoje. E aí uma outra, que é bem mais recente. Hoje em dia, as coisas temporâneas envelhecem muito mais rápido do que antigamente. Elas rapidamente caducam, tornando-se algo do passado e escapam da atenção. O presente se reduz ao pico da atualidade. Assim, o mundo perde em duração. A causa da contração do presente e do retraimento da duração não é, como se assume erroneamente, a aceleração. Antes, o tempo se precipita como uma avalanche, precisamente porque não tem, mais em si, nenhuma escora. Os pontos do presente, entre os quais não subside mais força de atração e tensão, já que são meramente aditivos, desencadeiam o arrebatamento do tempo, que conduz à aceleração sem direção, isto é, sem sentido. E aí ele fala de uma questão que é o mal do nosso tempo, que é o que a gente chama de depressão, né? Uma pessoa depressiva é incapaz de conclusão, mas sem conclusão tudo se torna indistinto. Não há a formação de uma imagem em si estável, o que seria igualmente uma forma de conclusão. Não por acaso, a irresolução, a incapacidade de tomar uma resolução, faz parte dos sistemas da depressão. A depressão é característica de um tempo em que se perdeu a capacidade de concluir e de encerrar. O pensamento também pressupõe a capacidade de concluir, de parar e demorar-se. Nisso, ele se distingue do cálculo. Assim, o pensamento não pode ser acelerado à vontade, ao contrário de um cálculo. A incapacidade de pensar analiticamente faz parte dos sintomas da síndrome da fadiga de informação, ou cansaço da informação. Trata-se da incapacidade de tirar conclusões lógicas e raciocinar dedutivamente. Portanto, a grande quantidade de informação, acelerando-se, sufoca o pensamento. O pensamento também precisa de silêncio. É preciso poder fechar os olhos. Então, o que eu quis trazer, né, com essa questão do tempo é que a gente precisa fechar os olhos, parar, entender o que a gente está fazendo nesse mundo, não sair fazendo um monte de coisa, que é muito o que eu faço, porque eu estou sempre querendo fazer milhões de coisas. Eu tive até uma conversa com um jovem artista, né, eu e a Mariana agora há pouco, e eu sempre fiz um pouco de tudo, e eu tenho uma vontade de fazer tudo. E aí, quando eu olho assim para essa sala, eu fiz faculdade no Rio e também uma parte eu fiz na Itália. Então, eu tenho amigos ao redor do mundo espalhados, a gente de vez em quando marca de se encontrar e é uma loucura. Ah, que hora você pode? Aí a gente tem que fazer as contas dos fusos horários para poder todo mundo se encontrar na internet, que é um lugar que também não é um lugar, porque cada um está no seu lugar, né? E aí
quando a gente para nisso tudo, a gente pensa, o que a gente está fazendo do nosso tempo? A gente está gastando ele bem? A gente gasta fazendo as coisas que a gente gosta? A gente gasta fazendo uma coisa que, poxa, eu tenho que trabalhar, mas trabalhar tanto para quê? Né? A gente precisa, obviamente, ter um dinheiro para sobrevivência, para fazer as coisas todas, mas o que a gente está fazendo com o nosso tempo? A vida é muito curtinha, né? Quando a gente espera, a gente perde alguém próximo. Eu perdi meu pai ano passado, então também é um baque muito grande a gente entender o que a gente está fazendo do tempo, né? E aí fica a resolução, a ideia a maioria falou ali que teve o desconforto de passar o tempo, e é isso, a gente está vivendo um mundo que está passando muito rápido. E a gente está cada vez mais ligado à internet, quando a gente larga o celular, a gente já viu que já é noite ou já é dia e a gente nem viu o tempo passar, né? Então a ideia é que fechem os olhos, façam um encontro de vocês com vocês mesmos e entendam o que é importante, né, na vida. E um pouquinho de arte faz bem para todo mundo. E era essa a provocação que eu queria deixar. Bom. Gente, a gente teve essa introdução, né, com as obras ali embaixo. E a gente queria agora abrir, na verdade, para as reflexões, para as perguntas que vocês, né, possam ter sobre as nossas instalações, né? Porque elas são bem, assim, eu entendo como bem reflexivas sobre a existência humana, né? Sobre os nossos processos internos. Então, gostaria de abrir a palavra mesmo para vocês agora. Se tiverem alguma pergunta. Sem vergonha, aquela por meditação favor, para gente, soltar vamos todo sem mundo. cerimônia. Tiago. Bom, estamos aqui com duas artistas arquitetas e eu queria saber de vocês o que é o ponto de contato entre essas duas disciplinas, assim, o que vocês levam de uma disciplina para outra, o que vocês refletem sobre isso? Sobre a arte e a arquitetura? E arquitetura. Posso Tá. falar? Pode. Bom, a arquitetura está ligada à arte de uma forma ou de outra, né? Até é vista como a mãe das artes, né? Eu estava até comentando mais cedo que a minha escolha pessoal pela faculdade de arquitetura foi porque ia ser uma faculdade que ia me abrir diversos conhecimentos. E, assim, né, pessoalmente, eu trabalho com arquitetura no meu dia a dia, com a parte de arte, com teatro, cenografia, parte de canto, desenho, pintura. Agora estou me aventurando na parte de costura. Então, a arte está sempre ligada em tudo que eu faço. Eu acho que é uma forma de olhar diferente. É a forma que eu levo para interpretar o que eu faço da arquitetura também. O que eu faço, o que eu vejo, né? Que nada mais é do que aquele pontinho de humanidade que tem ali, né, ao redor de tudo. E que o ser humano, para mim, assim, é a matéria maior do meu trabalho, tanto na parte de arte, né, tanto na escrita, quanto na parte da arquitetura. E é também a grande causa, o grande desafio, o grande problema, né? Se a gente for para uma seara de sustentabilidade, que casa muito com coisas que a gente, né, pensa, a arquitetura em si, ela destrói muito mais do que ela constrói, porque é uma das áreas assim, que mais destrói o planeta. A construção civil destrói muito, né? Então, como é que a gente tem que levar as construções de uma forma que seja sustentável para os dias, né, de agora em diante, né? E como fazer com que isso seja entendido nas necessidades do ser humano. Então, eu acho que passa por um olhar de arte, que é aquele olhar questionador, aquele olhar que provoca, né, que faz a gente parar e falar, vamos sair daquele trajeto cotidiano que a gente faz todo dia e começar a ver as coisas de uma forma diferente, né? Eu acho que a arquitetura, enquanto não só construção, ela tem esse papel artístico, né, na vida de todo mundo. Para mim, é bem essa relação. Sim. É interessante também porque, assim, a gente vive a arquitetura no nosso dia a dia, né? As cidades, inclusive, são planejadas, né, por arquitetos urbanistas. Então, a rua que a gente está acessando, aquilo, de certa forma, foi planejado. Então, assim, de forma implícita e explícita, né? Bem ou mal. A arquitetura envolve a nossa vida, né? E justamente pensar em planejar, né, a arquitetura de forma mais conecta com as necessidades humanas mesmo, né? Acho que esse é, assim, o grande, né, desafio, tanto para as cidades como para, né, construções pessoais e da bioarquitetura também, que eu acho que agora está sendo um pouco mais fomentada, né, assim, discutida, sobre materiais mais sustentáveis também.
e de trocar um pouco esse olhar, né, em relação à bioarquitetura, porque muita gente desconhece e já tem assim um certo preconceito, né? Não entende muito bem, acha que essa semana mesmo, assim, eu falei com uma possível cliente, falei sobre técnicas de bioarquitetura que no final, né, do acabamento ficaria igualzinho assim a estética como ela gostaria se fosse da alvenaria. E aí, enfim, ela falou comigo, mas a minha filha não gosta de pau a pique, sendo que, não, né, assim, Nem é uma conhece, técnica, não, é uma técnica é uma milenar, coisa, né? e é algo que a gente precisa realmente, assim, abrir um pouco mais o espaço, né, do conhecimento, assim, nesse sentido. E isso também me ajudou muito na parte dessa Ecovila, né, que eu fiquei um tempo, para entender também esses processos, né, de estar recebendo ali o coletivo, muitas pessoas não conhecendo, né, a permacultura, a bioconstrução, e de estar, né, assim, semeando um pouco, pelo menos, né, essa questão, assim, também, pelo menos para as pessoas questionarem, assim, né. Então, assim, a arquitetura, para mim, seria isso, assim, também, né. E tem a ver com o manual, né? Quando a gente trabalha com terra, exatamente. a gente trabalha com a parte manual, que é a parte mais humana que a gente tem, né? Não é nada mecanizado, a gente faz, né? Essa parte toda é feita muito no manual e que tem um sentimento ali por trás, né? De todo o processo de construção. É diferente. Mas é uma coisa que socialmente ainda é esquisito, apesar de ser uma coisa antiga, né? As primeiras casas, as primeiras residências eram só feitas estão em pé assim, até hoje, e que estão em pé até hoje, né? Exatamente. Eu tive um projeto, conservadas. eu tive um projeto também de um cliente que ia ter muita retirada de terra porque era um terreno com um relevo muito acidentado. E aí a proposta, eu falei, vamos transformar, ao invés de a gente tirar esse monte de terra, vamos transformar em paredes, olha essas aqui. Acharam super legal, no máximo. Aí chegou na obra, aí chega na parte de conta, o cálculo de quanto vai ficar isso, quanto vai ficar aquilo, era um valor mais ou menos alto para fazer essa parte da terra, mas se colocasse na ponta do lápis da alvenaria, mão de obra, o tempo e tudo mais, era bem diferente, ia ficar até mais barato. Mas o pedreiro virou e falou assim, olha, isso aí não vai dar certo, vai dar bicho, vai entrar, mas não vai dar certo. Sempre tem essa história do bicho também. O bicho vai entrar e não é, né? Mas é uma parte de... Você tem, pra gente passar por uma... Acabou que a gente está levando por um lado meio arquitetônico, né? Mas tem muito, justamente, né, com essa parte da bioconstrução, da criatividade, né, de você fazer justamente isso que você estava falando, de fazer com as mãos, você constrói, né, você cria. Então, assim, é algo que você traz de dentro também, você está construindo e está criando, né. E não importa muito, né, a área nesse sentido. Terra, as cores que você pode ter se você optar por deixar a cor viva, né, que dão coisas maravilhosas. Vai depender da terra que você vai tirar do terreno, então pode ser uma terra mais vermelha, pode ser uma terra mais marrom, né? Sim. Então, dá cores diferentes. Dá para fazer uma parede tintas naturais, né, justamente. Tintas. Eu estou fazendo um projeto agora também, por conta de um orçamento muito curto, mas é um projeto muito legal, que é de uma livraria aqui em Friburgo. A gente vai fazer a pintura das paredes com terra. Então, também trazendo um pouquinho... Tem a ver com o conceito da livraria, mas foi também um equilíbrio aí das contas. Então, essa questão da sustentabilidade não é uma questão de moda. É isso que é importante dizer. É uma questão até da gente continuar como uma espécie humana mesmo, porque a gente chegou num momento em que a produção de coisas, né, artificiais chegou ao limite, né, de um equilíbrio do que seria o natural. Então, isso é muito preocupante para o planeta Terra, né? E não é o planeta Terra porque é importante falar sobre isso, é porque a gente precisa viver no planeta Terra, né? E para a gente viver, a gente tem que ter aí algumas atitudes mais sustentáveis com a nossa existência, né? Com a existência humana. E eu acho isso... E no dia a dia. No dia a dia também, né? Coisas que a gente pode adotar para ser mais saudáveis para a gente. E acaba que a arquitetura, eu acho que ela tem um papel artístico, ela tem um papel social, ela tem um papel construtora, ela tem assim, vários papéis, né? E são olhares muito responsáveis, que eu acho que faz com que a profissão seja muito complexa, né? As pessoas acham que ser arquiteto é fácil. Já começa pela faculdade, que não é nem um pouquinho fácil. Né? Bem, assim, bem puxada. E a gente lida com as questões das necessidades dos seres humanos. E a gente fala de necessidade e da vontade, que são coisas completamente diferentes, né?
E a gente não sabe o que a gente quer. A gente um dia veste, eu adoro preto, aí a gente bota roupa preta. Aí no dia seguinte a gente fala, agora eu sou do branco. Então a gente muda muito das nossas vontades, né? E as necessidades são aquelas coisas mais básicas. Então a arquitetura tem que responder muito a essas necessidades. A arte, ela responde muito às necessidades. E umas necessidades que a gente às vezes nem sabia que precisava, estava ali, mas a arte tem ali um poder de ajudar a gente a ficar equilibrado nesse mundo doido que a gente vive, né? Uhum. Eu acho que bem isso. Seria um pouquinho disso. É um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, seu nome? Washington. E nessa mesma assunto que ele iniciou ali, Uhum. vocês trataram, o usuário barra cliente, ele tem a percepção dessa questão da sustentabilidade, dessa questão biológica, dessa questão de harmonia, do design, da estética. Uma pessoa que vai morar naquela casa, ou naquele escritório, você tem essa educação? Esse é um ponto muito importante. A parte da educação, isso tinha que vir desde a escola, de pequenininho, para entender essas complexidades. Porque eu tô para fechar uma pós-graduação em experiência do usuário. E aí fala muito sobre o mundo virtual, sobre como engajar mais vendas e fazer com que as necessidades sejam vistas, né, e as vontades. Mas a gente passa por um mundo que é muito consumidor de tudo. E a gente vê, hoje a gente tem ao alcance das mãos o que é moda aqui, o que é moda na Europa, o que é moda nos Estados Unidos. E aí a gente tem Shopee, a gente tem Temu, a gente tem várias formas de comprar coisas de forma muito barata. E talvez essas coisas não sejam as mais assertivas para uma vivência sustentável, né? A gente produz muito lixo e cabe um pouco ao papel do arquiteto, quando ele é consultado para fazer um projeto, levantar essas questões, né? E aí a decisão, obviamente, não é do arquiteto, é do cliente, né? Então, assim, no papel de arquiteto, a nossa visão é importante estar sempre, olha, a gente tem essa opção e essa opção. Nessa aqui você vai ter, né, uma coisa de carbono. uma pegada. Eu estava evitando falar nisso, porque eu estou batendo nesse pé e estou pensando, achando que isso é chato. A pegada de carbono, né? O quanto que a gente gasta de menos de. Pode falar. Eu vejo que tem um cuidado de conduzir, no caso, o cliente, Sim. seduzir muito e depois de pronto. É isso? Não, essa é a questão. Então, para isso tem o processo de arquitetura passa por processos de projeto, né? Sim. Então, nesses processos você tem E o junto básico, com o cliente sempre. e é sempre com o cliente. O cliente junto é com a mudando, pessoa né? sempre, né? E trazer isso para as etapas de visualização que hoje a gente tem, né? Facilitado, a visualização 3D de como vai ficar, testar, mostrar material, levar para ver algumas experiências, né? Olha, a gente tem aqui em Friburgo um lugar que tem assim essa solução, né? Levar para ver, fazer com que ele entenda isso dentro do processo de projeto. Mas aí, voltando ao que eu queria falar na exposição da sala ali do Tempos, é que ninguém mais tem tempo, ninguém acha que tem mais tempo. Então, tudo está sempre muito corrido. As pessoas já procuram um arquiteto falando assim, olha, eu quero a casa, mas eu quero para amanhã. Então, o processo dessa construção conjunta do que é realmente importante, às vezes é perdido nesse fluxo, né? De tem que ser muito urgente. O próprio processo criativo mesmo, né? Porque o arquiteto, ele está projetando para a pessoa. Ela que vai morar, né, na casa, enfim. Então, assim, o próprio processo criativo da própria pessoa também, ele em conjunto, né? O que ela vai querer sentir na sua própria sala, sabe? Como que é o caminhar dentro da sua própria casa. Então, assim, tem muito esses processos também, né? Que é construído durante esse projeto. Né? E aí, pegando um pouco o gancho também da questão da exposição, né? A sala ali das chaves, né? Da instalação que eu fiz, é habitar, né? A gente traz esse habitar ali junto no processo mesmo, né? Então, a gente precisa entender, dentro desse tempo, né? Que agora a gente acha que tudo é corrido, que a gente precisa habitar os processos. Não é um ponto inicial e o outro final e acabou. Né, tem um percurso ali, então é justamente ir trabalhando esse processo ali, esse habitar nesse próprio processo, então é um pouco disso assim também. Até os processos para as próprias instalações acontecerem, exatamente. Né? A gente fez algumas Né, reuniões tudo aqui, vem isso. com ideia, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que material que vou usar.
Aí chega, tem uma tecnologia, não vai dar certo a construção, né? Então, é todo um processo. E a arquitetura em si é uma coisa que vai ficar. Muitas vezes a arquitetura fica muito mais tempo do que a gente mesmo vive, né? Então é uma coisa que ela tem que ficar e tem que estar adaptada para ela poder ser modificada sem que você tenha que gastar muito dinheiro para refazer a casa do zero, né? Então isso também tem que estar pensado. Isso cabe ao papel do arquiteto. Trazer aquelas necessidades do cliente, do tempo, da era, né? Se a gente for parar para pensar em casas, né? Antigamente, antes na época assim, Revolução Industrial, a gente não tinha nem banheiro dentro das casas. E agora a gente tem 2, 3 banheiros dentro das casas. Então, isso vem de uma necessidade da sociedade, de uma vontade aí também ligada a estratos sociais, mas há uma questão de salubridade. E o arquiteto também é responsável pela saúde das casas. E as casas saudáveis podem interferir, e muito, na saúde das pessoas. Assim, crianças que têm problemas respiratórios vão estar numa casa que não tem muita insolação, que também é parte do trabalho do arquiteto, né? Se a casa for pensada por um terreno com as aberturas nos lugares em que o sol não vai entrar, ou o sol vai bater de manhã no lugar que ele deveria bater à tarde, né? Assim, para melhorar a eficiência da casa, até para o uso de ar-condicionado. Às vezes a gente tem uso de ar-condicionado porque não foi feito um bom projeto, porque ele não usou o que você tem da ventilação no ambiente, né? Aberturas cruzadas, tem uma série de técnicas. Então, a parte da arquitetura, ela não é mãe das artes por nada. É uma arte poder fazer um bom projeto. Você tem muitas variáveis para juntar. E você ainda tem que pensar não só com uma construção, mas em como a pessoa vai se sentir ali dentro. No propósito daquilo. Se é uma casa, a pessoa tem que, viver, criar uma família, criar criança, ser velho, ficar doente, quebrar um pé. A casa tem que servir para todos esses momentos. E se é um espaço comercial, tem que atender ao que é de cada função de espaço, né? Então, assim, é um quebra-cabeça de normas estudo humano técnicas, mesmo, estudo humano. Juntado com a criação, né? E com a arte, junto, né? Também. Exatamente. Então, é um desafio, assim, às vezes enlouquecedor, às vezes dá vontade de falar, o que eu estou fazendo aqui? Mas é bom. E ver pronto, participar do processo, eu gosto muito de participar dos processos. Eu estou para fazer uma vivência nessa parte também de mais sustentável. Eu dei aula na Estácio um tempo, na Faculdade de Arquitetura aqui, levei uma turma para uma aldeia indígena, a gente fez uma parte de construção de aldeia também, e participou de algumas coisas culturais, a gente ficou 3 dias lá numa aldeia indígena em Paraty. E, assim, é incrível a gente sair do nosso espaço comum do dia a dia e perceber uma cultura diferente. Às vezes a gente não está falando nem de cultura exterior, né, mas do próprio indígena que é aqui, ou de uma cidade que é um pouco diferente. A cidade da metrópole e o interior tem culturas muito diferentes, né? E a gente entender que isso é diversidade, isso é muito rico e pode ser usado para a gente aprender a ter um pouquinho mais de empatia com o outro, que é uma coisa que também está se perdendo muito com essa agilidade toda, né, que a gente está precisando ter, né, entre aspas. Isso faz tudo, tá aí todo nesse misto, né, de como criar ambientes, de criar cidades, criar casas. Isso tudo tem que ser uma participação coletiva das pessoas, né? E não é o arquiteto puro e simplesmente o responsável por ditar o que vai ser feito. Ele tem que ser mais uma ponte entre o que é desejado ser feito, é o possível ser feito, né? Então, é algo assim bem sensível. Por isso faz parte da faculdade, né, de uma área de humanas, apesar de ter cálculo, Bessa. Acho que é um pouco isso. Inteligência artificial na arte, é a primeira pergunta que vocês acham. E segundo essa questão do tempo. A inteligência artificial, você está ganhando mais tempo, ou para vocês você acha que a gente está ainda cada vez mais com menos tempo por causa dela? Quer responder? Assim, é uma questão, né, que está sendo realmente levantada, muito levantada atualmente. Porque eu acho que a inteligência artificial assim, tem que ser uma ferramenta para facilitar alguns processos, né? Que são necessários no mundo de hoje, porque é isso, cada vez mais as tecnologias vão sendo avançadas, cada vez mais a gente vai estar imerso, né, nesse mundo. Então, é um pouco de facilidade em processos que, né, poderiam ser facilitados realmente. Mas eu acho que a inteligência artificial não deveria substituir,
né, criações ou processos puramente humanos mesmo. Acho que tem essas duas linhas, né, de pensamento. Então, se a pessoa está criando algo, né, está tirando ali de si, seja em arte, seja em design, né, qualquer área assim que a gente realmente cria e traz, né, que só o ser humano ele está trazendo, né, e criando, não deveria ter muita interferência, né, da inteligência artificial. Agora, em processos até mesmo de criação de conteúdo, até para Instagram, por exemplo, né, de organizar e coisas assim do tipo, eu acho que é interessante o uso porque facilita realmente o nosso dia a dia, né, assim, de diagramação, né, coisas mais nesse sentido, né, então acho, assim, na minha opinião, é um pouquinho nessa linha de pensamento que eu tenho em relação a isso. Enquanto inteligência artificial é uma ferramenta, ponto. Né? É uma ferramenta. É uma ferramenta tanto quanto o lápis é uma ferramenta tanto quanto o computador é uma ferramenta, quanto os programas, né, na parte de arquitetura. Um programa, antigamente se desenhava à mão, eram aquelas, né, pessoas, às vezes muito mais de uma ou duas pessoas em cima de uma prancha ou às vezes o chão para poder desenhar um projeto, uma escala grande, né? E aí hoje a gente tem a facilitação do computador, que você dá um zoom e aqui, o tamanho é reduzido ao tamanho que você tem numa tela. E aí chega a inteligência artificial com promessas assim, né, maravilhosas, que são maravilhosas, mas que logo são confundidas como você está sendo substituído pela inteligência artificial. Eu não sei até que ponto, principalmente na parte das artes e da arquitetura em si, porque são coisas que têm o questionamento ali por trás, você tem que prever não só coisas numéricas, que para isso a inteligência artificial é muito boa, mas coisas sensíveis à mudança do comportamento humano, que se a gente, como humano, não entende, como é que uma máquina vai entender e vai conduzir isso, né, para a gente? Então, eu acho assim, é uma ferramenta. Ela facilita porque a gente também está vivendo um mundo em que o tempo é muito escasso, né? Então, ela facilita processos, facilita pesquisas, mas é uma facilitação que você também tem que desconfiar, porque se você se basear completamente no que um chat GPT, por exemplo, respondeu, você pode estar indo por um caminho errado, porque ele pode te dizer que sei lá, 2 é igual a 1 mais 1, mas também pode ser 1 mais 3, dependendo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né, com como o uso implantar. mesmo, o próprio uso, né? Eu acho que ela tem que ser vista pura e simplesmente como ferramenta, para facilitar alguns processos, não substituir. Como vocês se sentiriam se alguém usasse o nome de vocês e projetos seus como referência para outros projetos usando a inteligência artificial? Tipo, que nem o Estúdio Ghibli, por exemplo. Tá. Que acabou que pegou o... É que todo mundo pôde o transformar. Estilo, né? O estilo, né? Então, nesse sentido, eu acho ruim, né? Porque justamente é uma criação de uma pessoa, é assim, um estilo de história, né? E de arte mesmo que ele criou, né? Então, eu não acho válido muito nesse sentido, porque realmente desvaloriza, né, o que aquela pessoa passou anos pesquisando e criando, né? Então, nesse sentido, eu acho que acaba desvalorizando mesmo essas áreas assim de artes e de entender o que realmente, né, é a arte assim na vida, né, as artes na vida de uma pessoa. É complicado, porque eu sou completamente a favor, mas tem um outro ponto que, assim, muita gente que não conhecia o Estúdio Ghibli começou a conhecer por conta da trend, dessa vou questão, fazer a né? imagem do Ghibli, né? Não sou a favor, mas assim, tudo tem um seu lado bom e ruim, né? Nesse lado, se a gente for tirar o que saiu de legal dessa história, eu acho que talvez seja isso. Entendi. Talvez chegou a um público que não tinha sido alcançado ainda pelo Estúdio Ghibli. Mas eu acho que, assim, quando as pessoas faziam essas imagens, não falava assim, é o estilo do Estúdio Ghibli, entendeu? Mas eu acho que só por ter... Sim, por ter alguma... ele contato. Mesmo questionado isso, sim, entendeu? De, tipo, não aprovo, sim, sabe? É minha criação. Que aí veio o nome do estúdio. Acho que tem, assim, uma linha muito... muito complicada. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu vou fazer uma observação, eu tenho que sair porque minha neta prendeu a mãozinha ali atrás. Ai, meu Deus. Agora que vocês falaram da linha do tempo, estava até falando com os colegas aqui, a questão das chaves. Tem tantas chaves, Sim. A chave tem que abrir com abertura. Aí começou a vir a cabeça, por que escolheu chave? Depois você pode falar para as pessoas sobre isso. Não, é uma ótima questão. A outra dela, eu não consegui ver. Eu vou voltar.
Tá. Mas eu achei muito interessante. Num primeiro momento, eu fiquei olhando e agora toda essa fala Sim, tem a ver. com certeza. Muito bom, parabéns. Obrigada. Pena ter saído. Sim. Tadinho. Boa noite. Melhoras para ela. Bom, então, né, respondendo a questão dela levantada também sobre as chaves, justamente tem essa conexão dos caminhos que a gente toma, né, as escolhas e os caminhos que a gente toma na vida, porque tudo é uma porta, né? Sempre tem, assim, vários meios da gente escolher. E as chaves é isso, representa as portas que a gente pode abrir, né, as portas que a gente já fechou, inclusive, que a gente escolhe fechar. E de possibilidades, né, justamente. Tem muitas delas ali porque compõe justamente para trazer de forma já impactante esse tipo de questão, né, das portas que a gente abre ou que a gente fecha, dentro desse habitar, né, a travessia, que é justamente o nome dessa minha instalação. Então é todo uma questão interna mesmo, né, de existencial, assim, para a gente refletir, né, sobre nossas escolhas, as escolhas que a gente ainda pode fazer, porque a vida ela continua até realmente acabar, então não existe tarde, não existe, né, essa questão assim também. Não existe o tempo medido da exato, forma como a gente acha que ele é, né? As chaves justamente se conectam, né, com essa questão do tempo, né, nesse sentido que eu quis trazer. Então, é mais ou menos isso. Possibilidades. Possibilidades. Né? Chaves, exatamente. Tempos, memória. Ninguém falou da memória, né? A gente acabou. Esqueceu. Sobre a memória é interessante porque está falando sobre arquitetura, né? Sobre a construção de um ambiente, uma estética interessante. Antigamente tinha lá as casas, né, com a estética que a gente recorda, na época dos nossos avós, detalhes da casa, e através disso um sentimento. E hoje com essa rapidez, né, essa frequência rápida das pessoas, se uniram com o tempo, queriam globalizar tudo, fazer tudo no tempo, perde a textura da casa, verdade. Um lugar para deitar, dormir, comer e sair, ir para o shopping, ir trabalhar e voltar. Por isso que às vezes eu acho que o cliente, o usuário da casa, ele tem uma boa leitura da importância que é esse lugar, se vai se chamar lá, ou se ele vai... Verdade, sim. Mas com certeza. Mas tem uma coisa interessante que, assim, dos meus clientes, tem clientes que falam assim, eu quero que você pense tudo, até a decoração. Eu falo assim, não, mas a decoração eu posso até ajudar, mas a decoração é uma coisa muito pessoal e está ligada a isso, são as memórias. Né? A escolha dos revestimentos, pode ser uma coisa muito até a casa vulgar, parece que tem que ser fabricada, né? Assim, tem que a gente está todo num momento de que tudo tem que ter uma forma certinha, que a gente tem que encaixar, né? Não. E não é por aí. Pois é. Porque é isso, como é que vão ficar as memórias daqui para frente, né? A gente tem muita memória de celular hoje em dia, a gente tem muita fotografia que a gente não olha, a gente tira foto de tudo e a gente não revê, né? Mas a memória é instagramável? Mas a memória é instagramável? É uma pergunta. Às vezes não, e às vezes as melhores memórias não são instagramáveis, né? São coisas que a gente vai guardar e que vão fazer parte de quem a gente é, vão construir nós Com mesmos, certeza. né? E enquanto arquitetura, enquanto casa, enquanto lar, eu acho que é uma obrigação esses objetos fazerem parte de quem você é, né? Não pode ser uma coisa muito moldada, como se fosse um espaço muito artificial, né? É muito complexo. Eu acho que tentar trazer essa visão, né, para as pessoas, enfim, que forem fazer as casas, forem morar, até mesmo casas já construídas e, assim, como que você transforma? Você pintando, às vezes, uma parede, você já traz a sua personalidade ali para aquele lar, para aquele lugar que é seu, né, que você vai estar morando. Eu tenho muito essa questão também de que as casas, né, elas refletem também o que nós somos. É como se fosse a nossa roupa. A nossa roupa reflete a nossa personalidade. A casa, igualmente, né? Então, também tentar trabalhar isso justamente, né? Esse diálogo de que não é fabricado, né? Você vai estar ali botando a sua personalidade também, né? O que você gosta, o que você não gosta, enfim. Nesse sentido, assim, também. Eu sou super a favor de peças antigas dentro das casas, né? Assim, eu sou bem a favor, né? Minha mãe está aqui, eu puxei isso do meu pai colecionava um monte de coisa antiga, meu pai tem a primeira Coca-Cola
né, dele, Nossa, assim, gente, eu amo de essas garrafa, coisas. que ele não abriu e está assim, fechada, Caraca. Coca-Cola de garrafa até hoje, né, que está guardada. Então, assim, de máquina de escrever, que eu de vez em quando paro para digitar, pena para escrever, mas assim, na bagunça do dia a dia, no horário que você tem, né, eu escrevo praticamente toda semana no portal Crônicas Cariocas, que eu tenho uma coluna, e aí vai pelo celular, vai muito na mão. Eu tanto para projetar quanto para escrever, eu uso muito a mão. Então, assim, anotar, para mim, a mão é primordial. Passa para o computador, que é sempre uma coisa mais fácil para você mandar, para você, né, fazer com que aquilo seja rápido. Mas eu estava conversando até mais cedo, né? O domingo, para mim, é um dia muito especial, porque é o dia que eu acordo, eu faço um café da manhã devagar, lento. É um dia que eu ainda vou trabalhar, porque eu trabalho incessantemente, mas eu vou parar, é o dia que eu escrevo, ou de madrugada no sábado, ou de manhãzinha cedo no domingo, e eu paro e reflito, e eu vou escutar, assim, os meus melhores domingos são quando eu boto um disco de vinil, para botar, para ouvir aquela musiquinha, que é uma música diferente daquela que a gente escuta no Spotify ou escuta no computador. É parar e fazer com que o tempo tenha, como é que eu vou dizer? Qualidade e significado, né? Assim, porque a gente passa muito sem significar as coisas. E que eu li 2 textos, né? Um que fala sobre a gente não, ele fala que a gente, no processo que a gente está de humanidade, a gente não conclui mais as coisas, e a gente só faz. Sim. A gente não fecha. A gente começou a fazer um negócio, aí tá indo naquele e a gente não fecha. Então é poder tomar um café da manhã, assim, fazer o café, tomar o café, lavar a louça, e aquele ciclo está completo, né? E você está ali vivendo aquele momento, que é muito difícil hoje em dia a gente fazer isso com um simples café. E é interessante isso, a gente tentar encontrar dentro desse ritmo que a gente tem um momento assim, né, com a gente. Porque essa questão que você falou, às vezes eu escrevo, né, com pena e tudo mais. E assim, até escrever a gente está parando de escrever, porque é tudo digital. Então, assim, uma coisa que é simples e que na questão do cérebro, né, da estrutura humana, o mexer a mão, isso é importante, né, cognitivamente, sim, né? Enfim, trabalhar isso desde criança. E até nisso a gente praticamente não escreve, não para escrever. Então, assim, é importante a gente meio que parar e ter esses momentos, né, para escrever, para, enfim, pintar, o que for, ler, né? Mexer as mãos mesmo, né? O que tiver, assim, no gosto de cada um fazer realmente alguma coisinha, né, que faça a gente se conectar, né, com o que realmente é humano. Então, é um pouco esses questionamentos, né? Que ser humano é a parte que faz a gente estar aqui de uma forma diferente, né? Então, é uma parte muito boa e é uma parte que a gente acha que a gente é meio demais, assim, meio a semelhança da criação total. E aí a gente cria muita coisa que às vezes não é, né, não é o melhor dos mundos para o mundo em si. Mas o ser humano é fantástico, né? E a gente poder ser humano e viver a vida no presente é alguma coisa que está se perdendo. E isso é muito triste. É isso. Acho que o Mário queria falar, né? Alguma coisa Mário, também? desculpa. Quanto fazer artístico, a proposta do artista plástico vai acabar criando um diferencial na pesquisa de arquitetura. O quanto fazer artístico vai influenciar de alguma maneira uma característica da arquitetura. São caminhos que vão se cruzar sempre. Sim. Mas a arte vai por um outro caminho, talvez mais sensitivo, e a arquitetura também mais físico. Né? Sim. Isso pode, de alguma maneira, essa vivência artística pode influenciar e vai. Com certeza. Com Ah, certeza. sim. Eu acho que assim. Eu lembrei porque a Mariana ontem comentou que é possível criar, é possível fazer arte com tudo. Eu acho que isso também dentro da arquitetura já, assim, das experiências que eu já tive, já foram entrelaçadas e influenciadas. Porque, por exemplo, a gente quando experimenta e constrói com barro, ele é um material maleável. Então, assim, a gente já construiu paredes onde no final a gente moldou a parede fazendo um formato tipo de um galho, de uma árvore, né? Então, assim, já entra dentro de uma plasticidade, né? De uma arte plástica. Então, acho que isso, assim, dentro da bioconstrução eu já fui realmente tendo essas experiências nesse sentido,
né? Então, assim, pegar uma garrafa de vidro e reaproveitar, fazer desenhos, né, com as garrafas, as tintas, as geotintas, né, de barro também nesse sentido. Pintar as paredes ou pintar normal mesmo, né? Ou fazer desenhos. Então, eu acho que isso, nessa minha experiência, já assim, entrelaçou e eu quero continuar fazendo esse tipo de, né, de experiência, de trabalho, né? Veja uma estética, né? A sua instalação. Uhum. A desenvoltura. Numa escala maior. Sim. Ser um ambiente. Pois é. Poderia, sim. Interessante. Pois é, justamente nessa essa organicidade, né? Eu gosto muito, assim, de trabalhar e entender dessa forma, porque tudo é orgânico, né? A terra é orgânica, a gente é orgânico, né? Os processos, os alimentos, tudo tem início, meio e fim, né? Nesse sentido de ir transformando, né? Então, justamente conectando ali com a minha instalação, tem essa transformação também, né? Algo ali que já começa, né, enclausurado, e que vai se libertando e se transformando, indo ali já para um fluir. Então, acho que isso é uma regra, assim, da vida, né? Tudo é isso, né? Tudo a gente tá num processo fechadinho e flui, tá fechadinho e flui, né? Então, assim, mesmo sem a gente perceber, né, que a gente passa por esses processos, mas é o processo da vida. Ele é assim, ele fica justamente num casulo e se liberta, né? Essa é um pouco do conceito do que eu quis trazer também. Eu acho que a parte dessa parte das artes, eu gosto muito da questão da luz, né? A luz como matéria propriamente até dentro da arquitetura. Eu sempre faço umas modificações no que seria uma iluminação mais tradicional, pensando não só no que vai ser feito no ambiente, mas também no que pode acontecer naquele ambiente, o que pode facilitar as sensações que vão ter ali dentro, né? E teve um primeiro festival de iluminação aqui na praça, né? Que eu fiz uma obra chamada Irreal. Eram vários módulos assim, quase que iguais, espelhados do lado de fora, com uma iluminação por dentro. Tinha umas esculturas de mão segurando as lâmpadas. E a ideia era ser um portal, né? Que ele ficasse de dia, passasse desapercebido, porque ele era todo espelhado, e de noite a iluminação chamasse atenção para aquilo ali. E era uma escala que não era uma casa, mas aquilo ali virou... Teve até um vídeo que repercutiu bastante, que foi um dançarino que ele dançou, chegou para um lado, para o outro. Então, aquela percepção que está ali é a mesma forma do pensamento que vai para o que eu penso da arquitetura. Então, são duas coisas que estão realmente muito interlaçadas, né? E cada um, em tudo que a gente faz, se a gente lê um livro, se a gente tem uma vivência na casa dos avós, se a gente mora em outra cidade para estudar, se a gente mora em outro país para estudar, se a gente trabalha numa situação muito ruim, muito vulnerável, tudo isso vai trazendo uma bagagem para a gente pensar de uma forma diferente, né? E isso que a inteligência artificial não vai tirar da gente. A gente passa por muitas transformações ao longo do tempo, com que façam com que, por exemplo, eu e a Mariana fizemos a mesma faculdade em universidades diferentes, mas no mesmo estado. Mas a gente teve vivências muito diferentes. E a gente tem pontos de ligação de interesses em comum, né? E a parte da arte e tudo mais. Mas, com certeza, se a gente fosse fazer um projeto, um mesmo projeto para uma mesma coisa, seriam propostas completamente diferentes. E isso é que é o barato. E esse é o barato da gente viver em um mundo em que os humanos ainda podem criar, né? Não só deixar que a inteligência artificial seja uma ferramenta que tire um pouquinho dessa nossa criatividade, né? Deixar com que o que pode ser melhorado em tempo, otimizado do tempo para a técnica, para aquela coisa repetitiva, tudo bem. Agora, a criação em si, os processos, por mais demorados que eles sejam, para que se chegar a uma definição boa, tanto na parte da arte quanto da arquitetura, eu acho que são imprescindíveis. Eu acho que é isso. É interessante você, só complementando, né, essa questão de, justamente, se a gente fizesse para uma mesma proposta, seria completamente diferente. Que aí me resgata um pouco do slide que eu passei da vivência de cada um fazer o seu caderno de insights. Porque a capa foi completamente diferente de um para o outro, né? E a gente trocar justamente depois com o outro nessas capas,
traz esse questionar também, né? Que cada um fez a sua forma, escolheu as cores que queria, enfim, né? Então, assim, reflete esse único, né, que a gente tem também, que aí vai com o que você falou. Sim. Né? Uma diferença, acho que, entre arte pura e arquitetura, que tem, acho que o Frank Lloyd Wright falou que depende também do cliente me dar aval para fazer tudo que eu quero. Ah, sim. Com certeza. Que é o que a gente estava falando. O cliente é o que vai decidir, né? Sim. Uma parte da gente trazer, assim, algumas vai opções. unir ele. Tentar, e tem uma frase que agora eu esqueci quem disse, que o arquiteto é um educador. Então, ele tem que educar o cliente para o que está acontecendo, né? Porque também não é obrigação de todo mundo saber o que tem de tendência, o que está acontecendo com a pegada de carbono, né? Todo mundo aqui sabe o que é pegada de carbono? Porque, assim, é uma coisa que a gente tá todo mundo falando muito, mas às vezes não é falado. Não. Então, essa parte da educação, do sustentável, do que é o melhor, em termos até de ventilação e iluminação, que são coisas que não são de agora, né, pro mesmo terreno, é uma parte de educação, né? E que a parte da educação na arte já é um pouquinho diferente, né? Vai muito da pessoa em si buscar, né? Eu acho que não é uma coisa que... A arte não é imposta, ela é buscada, né? E a arquitetura, no final das contas, ela tem que ter um pouquinho de imposição para algumas coisas, né? Eu acho que é isso. Senão... Sim. Mais alguma questão? É isso ou não é isso? Respondemos. Respondemos. É perguntar se respondemos. Aprenderam? Brincadeira. Aprenderam? Ensinar a gente, né? Não, mas foi uma tudo troca na vida, mútua. tudo na vida é um ensinamento, né? É isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos pela oportunidade. Foi muito legal ter vindo Sim, exatamente. Né? A questão orgânica que a gente está falando o tempo todo aqui fez parte. Fez parte, exatamente. Na prática, vivenciada por todos nós. Por todo dia. A oportunidade de estar com a gente na exposição. A gente que agradece. Eu que agradeço a oportunidade. Foi realmente uma experiência incrível.